Nações, ó jubilai, resfinda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alento, terra entoa, a nova alegre voa, nasceu o Redentor. Senhor, nós te louvamos por mais um dia em tua presença, te agradecemos pela noite em paz que tivemos. Amém. Obrigada por essa manhã, por tudo que aqui conversamos e aprendemos mais de ti. Desde já te pedimos pela semana que se inicia. Obrigada pela vida de cada um aqui, pelos nossos familiares, onde quer que eles estejam. Fica conosco no restante deste dia, essa é a nossa oração. Amém. Amém. O tema foi o que trouxe hoje e o título era sobre a intervenção de Deus. Se Deus intervém ou se não intervém ainda na humanidade atualmente, né? Aí cada um deu uma opinião, porque cada um crê de uma forma, só que eu queria só dar a minha logo, porque eu gosto muito do observável. E na observação natural das coisas, a gente consegue ver que na Bíblia, antigamente, falava que Deus intervia diretamente, mandava pragas no Egito, mandava descer fogo do céu para poder queimar o altar de Elias. Então, tem várias coisas, né, que mostram que Deus intervia. Só que aí a gente para dizer o seguinte: a Bíblia, nós acreditamos, aprendemos que Deus é imutável, Ele não muda. Só que aí a gente observa que hoje em dia Ele não age mais assim. Você não vê essas coisas mirabolantes, né, que mostravam no Velho Testamento. Então, eu acredito que Deus não intervém na humanidade como as pessoas acreditam, que é, por exemplo, igual uma coisa simples e básica que todo mundo questiona. Se Deus intervém, por que Ele permite as guerras, crianças morrendo, idosos morrendo? Então Ele já fez tudo perfeito para a humanidade na criação do mundo. Só que Ele nos deu livre-arbítrio. E a gente pegou o que é perfeito e estragou com nossas maneiras de viver, maneiras de pensar, de agir com o próximo. Que eu não aceito que ele pense diferente de mim, eu não aceito porque a religião dele é diferente da minha, eu não aceito. Então nós estragamos e criamos guerra e ódio por causa dessas bobagens pessoais. Então ele não intervém porque ele já fez tudo perfeito. E para ele, o que nós estamos vivendo aqui, para a gente parece algo ruim, parece algo imperfeito. Só que não é. Porque quando você cria algo maravilhoso, até as imperfeições você admira, acha lindo e quer amar e quer cuidar. Então quer que aquilo se desenvolva, quer que aquilo cresça, quer que aquilo seja mostrado. Então Deus não intervém porque isso é coisa humana. Esse sofrimento que nós sentimos e vemos são coisas humanas. Então eu acredito que Ele não intervém, mas é tudo perfeito. Nós é que estragamos. Mas cada um vai dizer mais coisas aí. Você está aqui brevemente, tentar ser bem rápido, dois momentos. Um é do pastor Luiz Saião, né, que é um grande estudioso da palavra, muito famoso entre os batistas, e perguntaram para ele na entrevista: você consegue definir com propriedade aquilo que é simbólico, que é alegórico, e que aquilo realmente é narração mesmo, aconteceu, é literal? Ele falou: não, eu não consigo.
Um homem que estuda o tempo todo, já muitos e muitos anos estudando sobre isso, ele não consegue definir com propriedade. É mais ou menos nessa linha que eu penso, a gente não consegue definir com propriedade. O pastor Cliff passou por algo semelhante, quando um universitário perguntou para ele sobre a questão de como explicar Jesus Cristo e Deus sendo um, Jesus Cristo rogou. Aí falou assim, mas você, acho que se você, o pastor perguntando para ele, se você tivesse PhD em física, você conseguiria definir com propriedade todos os fenômenos que acontecem na Terra? Ele falou, não. E por que você acha que eu, com o meu tempo, vou conseguir responder tudo com precisão sobre Deus que, né, é inexplicável e é tão grande? E mais ou menos essa linha. Nós, humanamente falando, nós não conseguimos explicar com propriedade aquilo que realmente Deus intervém, aquilo que é natural. Existem linhas que creem que Deus intervém o tempo todo. Né? Eu não sou dessa linha. Né? Eu acho que é dada ao homem, sim, a condição dele ter as escolhas dele, é dada ao homem isso é coisa natural, que é permissiva por parte dele. Mas eu creio, sim, que há momentos em que Deus intervém. E o próprio Cristo é um exemplo disso, quando ele veio, né, com aquela proposta em sua palavra e o que ele representa para a humanidade. Essa é a minha contribuição. Eu vou ser breve. Eu coloquei a seguinte indagação, né? Eu acho que se você crê que Deus intervém, automaticamente você crê que Deus é perfeito. Por quê? Porque se ele é perfeito, na palavra perfeita, não há margem para imperfeição. Então eu creio dessa forma. E se o que está aqui é perfeito, e você acha que Deus tem que ficar intervindo para poder se manter no plano no plano perfeito dele, então você vê que não é tão perfeito assim, né? Se ele tem que intervir, ele tem que ficar dando jeitinho para poder encaixar as coisas como tem que ser, para poder seguir o que ele está querendo empurrar para frente. Então não creio que seja esse o ponto. Então, se é perfeito, não há margem para perfeição. Essa é a minha fala. Isso. Bom dia. Hoje foi um tema meio filosófico, né? Mais de reflexão, de sabedoria, de sapiência. Essa é a verdade. E eu vou deixar aqui uma interrogação também, porque quando você para refletir as coisas sobrenaturais e as coisas da fé, no campo da fé, é muito difícil você mensurar e você chegar no resultado. Então, a pergunta que eu deixo aqui é o seguinte: ou a gente crê pela fé, ou a gente vai cair em um atoísmo ou num ateísmo, e a gente tem que estar zelando também um pouquinho disso, certo? Eu hoje sou uma pessoa que questiona muitas coisas, no campo teológico, no campo da fé também, e do cristianismo principalmente, mas também não me dá o direito de não ter essa sensibilidade da fé, do impossível. Então eu vou encerrar dizendo isso. Se você é a pessoa que consegue fazer isso, eu acredito que vai dar certo o restante tudo de reflexão teológica, tá bom? Muito bem, então essa é a nossa conversa de hoje, o nosso estudo a respeito do tema que nós tratamos hoje e que foi dirigido pelo Mateus. O que é que a gente pode pensar sobre o assunto? Eu acredito que a gente, para falar sobre esse assunto, a gente tem que considerar que Deus é totalmente onisciente, é perfeitamente onisciente, mas também é totalmente sábio. Ele sabe usar as informações que tem da onisciência e, com a sua sabedoria, usar isso de uma maneira que seja benéfico aos seus propósitos. E os propósitos de Deus estão todos relacionados ao bem de todo mundo, de todas as pessoas, sem exceção. Então, como é que ele intervém? Ele intervém lá no começo, quando ele criou a gente, quando ele criou o universo, quando ele criou tudo. Entende? Não precisa ele intervir agora, porque ele já sabia tudo o que iria acontecer com todas as pessoas e preparou todos. É tanto isso que existem pessoas que enfrentam dificuldades e morrem.
E existem pessoas que enfrentam dificuldades e vencem. Entendeu? Então, Deus ama mais um do que o outro? Não, Deus ama igualmente. E deu a todos a mesma capacidade, não é, de superarem essas dificuldades que surgem. Jesus avisa que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, né? Então ele avisa. O que mais que a gente tem que levar em consideração? É que... bom, basicamente é isso. Tinha outras coisas, mas aí, né, a gente fica por aqui. Confiar, descansar de que ele sabe como cuidar da gente. Quando é que ele sabe cuidar da gente? Agora? Não. Ele já sabe com muita antecedência tudo que vai ocorrer comigo amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. E desde lá, ele já está trabalhando com a sua onisciência e com a sua sabedoria. Ele já está trabalhando para o meu bem. Então, Paulo foi correto ali. Não está nada errado ali, não. Né? Ele faz com que, na sua sabedoria, ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem de todos, porque ele ama todas as pessoas, sem exceção. Tá? Outras coisas a gente lembra em outras oportunidades. Que Deus continue abençoando, né, e usando cada um de nós para a sua glória nessa semana toda e nas outras semanas. Um abraço grande.